Gerson. Vamos ficar em pé, vamos cobrir nosso amado irmão para dar continuidade. Senhor, queremos guardar o teu servo, cobrir o teu servo, e que aquilo que o Senhor chamou ele, colocou ele, ó Deus, tendo o encargo do teu Espírito, queremos agora que a porta da palavra continue aberta, para que ele possa poder expressar aquilo que ele recebeu em incumbência no seu Espírito, e nós possamos também ter ouvido de ouvir e coração para crer, para entender o propósito do Senhor. Nos abençoamos, irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Mateus 21, com a graça do Senhor, procurar dar prosseguimento. Mateus 21, o verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao Filho de Deus, Filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos também em Marcos 11. O verso 11 em diante. Marcos capítulo 11, verso 11 em diante. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença. E mais uma vez queremos ser conduzidos pelo Senhor a entender o teu propósito e a maneira como o Senhor deixou segredos na tua palavra no tocante à edificação do teu testemunho nesses dias. Ó Deus, nós não temos nenhuma condição, nenhuma capacidade de poder por nós mesmos ver algo de ti, mas nós oramos que o Senhor tenha compaixão de nós
e o Teu Espírito abra os nossos olhos, nos dê graça para podermos ver, nos dê luz na Tua palavra, Senhor, e que essa palavra venha transformar a nossa vida contigo, que haja grande espaço, grande colheita do Senhor entre nós. Nós queremos que o Senhor conquiste um testemunho vivo nesses dias. Queremos que a presença do Senhor seja abundante entre nós. Oh, Senhor, não queremos apenas falar de Ti, nós queremos que o Senhor fale através de nós. Queremos que seja a pessoa do Senhor mesmo trabalhando conosco. Ser conosco nessa hora, Senhor, que o Teu Espírito possa nos guiar e nos orientar. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nós compartilhamos pela manhã o quanto que Jesus investiu tempo em Betânia. Um tempo que aparentemente parecia ser infrutífero, desnecessário. Ele começa com uma casa de Marta e Maria, e nós vimos que na casa de Marta e Maria havia desajuste de serviço, porque enquanto Maria se pôs ao pé do Senhor, Marta revela que não confiava plenamente na postura de Maria. Ela exigiu que Jesus intervisse. Então isso mostra que o relacionamento de Marta e Maria também não era muito ajustado, porque quando se confia, se descansa. Mas Jesus começa a fazer um trabalho num lar desestruturado, mas um lar que abriu o seu coração, abriu a sua casa para receber o Senhor. Porque mesmo o trabalho que Marta estava fazendo era um trabalho para o Senhor. E ali nós vemos aquela preciosa lição de que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte e que não lhe seria tirada. E quanto o Senhor revelou que quer isso, que estejamos aos seus pés. Mas depois, no capítulo 11, nós vemos que há uma indicação de que Maria derramou um vaso de alabastro sobre o Senhor. E vimos em Marcos 14 que foi na casa de Simão, o leproso, onde o irmão estava fazendo menção. Como que o sistema religioso procurava Jesus na ceia para matar Jesus. Então Jesus não teve espaço na festa. Ele não teve espaço naquele sistema que já estava preparado, acordado entre si para encontrar Jesus para o matar. E o único lugar que Jesus encontrou o seu descanso foi na casa daquele Simão, o leproso. Isso realmente nos impressiona, porque quem de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém, ia querer permitir um leproso participar de uma festa? Se conforme a lei, ele tinha que ficar fora da cidade. Então parece que, por ironia, né, o único lugar que jamais os opositores encontrariam Jesus foi exatamente nesse lugar onde Jesus foi descansar, na casa de Simão, o leproso. É interessante que esse homem discriminado, né, porque mesmo se ele houvera, como alguns historiadores tomam a liberdade de dizer, um dos 10 leprosos que fora curado pelo Senhor no passado, mesmo se esse Simão fosse, ele continuava com o apelido de Simão leproso, ou seja, ele tinha esse estigma sobre si. Se os judeus não criam em Jesus, jamais aprovaria o milagre da cura da lepra. Mesmo que houvesse curado, é provável que ele fosse acusado de que ele jamais foi curado. Então ele tinha ainda esse estigma sobre si. Nada aconteceu se de fato foi curado. Ou se ele era um leproso, de fato era alguém que era detestado e excluído da sociedade. Mas foi exatamente nessa casa onde vemos Jesus, no livro de Marcos, reclinado à mesa. E isso tem algo tão especial, que ali ele teve liberdade para abrir o coração e descansar. Foi nessa casa que, embora sendo lepra por fora, ela se tornou uma casa cheia de perfume, porque Maria derramou ali um vaso de alabastro que custava quase um ano do seu trabalho. Então é lepra por fora e perfume abundante, a fragrância abundante do Senhor, do azeite, do perfume derramado sobre ele por dentro da casa. E começamos a ver um pouco então do testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor não é algo que vai chamar a atenção de muitas pessoas. É algo que provavelmente vai ser discriminado, vai ser acusado, vai ser rejeitado. Mas quando você entra, ali você encontra a presença marcante do Senhor. Porque todas as narrações que falam de Betânia,
O templo não é a prioridade, o sacerdócio não é a prioridade, a lei em si não era a prioridade, os sacrifícios não eram, as festas não eram, era a própria pessoa do Senhor que era a centralidade em Betânia. Então, se há um indício de que estamos realmente nos aproximando ou caminhando no caminho de Betânia, é que a nossa centralidade de comunhão, a base do nosso relacionamento, nada mais é do que a própria pessoa do Senhor. E existe algo em relação à história da igreja que deve chamar a nossa atenção, é que sempre que o Senhor restaurou uma verdade no tocante à revelação para o seu povo, porque a verdade sempre é plena, o objetivo dessa verdade era trazer a pessoa do Senhor Jesus de volta, trazer a centralidade da pessoa de Jesus de volta, mas, infelizmente, essas verdades acabavam se tornando a base da comunhão dos irmãos. Tanto que se você encontrar alguns que são mais calvinistas, eles jamais vão ter comunhão com os arminianos. E se aparecer alguns da linha do reino, de Gouveia, de Pember, de Penton e de outros, vai ser uma outra ala que também vai ficar excluída, porque eles, ainda que eles creem numa vez salvo, possivelmente são salvos para sempre, a salvação depende exclusivamente da graça de Deus, o cristão será julgado segundo as suas obras e conduta. Então nós encontramos que na história da igreja, muitas coisas que Deus começou a trazer, essas verdades acabaram se tornando centros, e esses centros geraram divisões. Ou seja, as pessoas, no vez de aproveitar essa luz da palavra que tem para se aproximar mais do Senhor, começaram a ver as controvérsias teológicas ao longo da história da igreja. Então, se tem algo hoje que o Senhor precisaria restaurar entre nós, eu não penso que seria um aspecto da verdade, mas eu penso que seria a pessoa de Jesus entre nós, como a base da comunhão, a base da camaradagem para o ministério, a base para as reuniões da igreja, a base para o serviço. E também a base para investigarmos as Escrituras. Porque quando nós investigamos as Escrituras com o coração no Senhor, as coisas se tornam tão claras e tão fáceis. Mesmo que não venhamos crer claramente em todos os pontos, isso não vai gerar transtorno entre nós, porque o fundamento da nossa comunhão é uma pessoa viva e gloriosa que é Jesus. E é essa vida apaixonante que vai nos unir e vai nos levar a expressar a glória de Deus na terra. Então a gente vê que quando nós encontramos Betânia, você não encontra o templo, os sacerdotes, o sacrifício, nada dessa estrutura religiosa, mas você encontra uma pessoa que está sendo admirada. Você encontra uma pessoa que está sendo vista, uma pessoa que está sempre falando, que está se derramando, que está curando as pessoas em relação ao coração. Então esse cenário do Senhor trabalhar em Betânia no final do ministério dele, realmente preparou o caminho para o surgimento da igreja gloriosa no início de Atos dos Apóstolos. Vemos nesse texto, por exemplo, de Marcos 11, que diz assim: e quando entrou em Jerusalém, no templo, presta atenção nessa frase, tendo observado tudo. Jesus era alguém que observava. Ele, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, verso 12, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Ele também foi ver tudo. Ele viu tudo que estava no templo e ele foi ver tudo que estava na figueira. Então, quando nós começamos a fazer um paralelo na tipologia do que representa a figueira na Bíblia, desde o Velho Testamento, nós encontramos que a figueira representa Israel. E ela representa a própria Jerusalém. E que os seus figos seriam aquele fruto, aquela produção que Deus esperava em relação ao seu testemunho na terra através de Jerusalém. Mas quando ele olha Jerusalém no seu tempo, ela tinha folhas, apenas folhas. Ele não encontrou os frutos que ele buscava. Quando ele olha para o templo e não encontra a realidade espiritual,
ele então coloca essa situação tão lamentável que ele encontrou em Jerusalém, através da tipologia da figueira. Ele procura suprimento, ele procura satisfazer a sua necessidade, ele procura frutos nessa figueira, e essa figueira, infelizmente, nada tinha para satisfazer a necessidade do nosso Senhor. Mas em contrapartida, quando você olha para Betânia, sim, ali o Senhor encontra descanso. Ali o Senhor encontra pessoas que estão querendo satisfazer a necessidade do nosso Senhor. Ali você encontra a unção, aquele vaso sendo quebrado e ungindo o nosso Senhor para a sua crucificação e martírio. Então aquilo que o Senhor não encontrou em Jerusalém, ele encontrou em Betânia, ele construiu em Betânia. Mas chama atenção o fato de que o verso 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, se não era tempo de figos, e Jesus encontrou folhas, por que amaldiçoou aquela figueira? Parece que ela está correta, não é tempo de figos, como vamos poder esperar que essa figueira tenha figos? Parece injusto que o Senhor amaldiçoou, julgou essa figueira, se de fato não era tempo de encontrar figos. Então, como entender esse cenário? Era tempo de figos ou não era tempo de figos? E se não era tempo de figos, por que o Senhor foi tão rigoroso em proferir que não nasça mais, ninguém coma mais fruto de ti? E os seus discípulos ouviram essas coisas. É muito significativo que a palavra explica a própria palavra, né? A própria palavra interpreta a palavra, e nós começamos a investigar, e nós vamos ver que o Senhor, ele, sendo muito coerente, ele quer mostrar lições através da palavra. Há um texto em Lucas, vamos ver aqui, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 29. Diz assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. É interessante que o Senhor está mostrando para nós que quando começa a brotar, quando nós vemos os brotos saindo, as flores e o fruto saindo, nós sabemos que o verão está próximo, porque a colheita, ela será no verão. Mas se você não encontra flores nas árvores nesse período da primavera, isso significa que não haverá colheita no verão. E conforme a tradição da Palestina, a figueira ela dava fruto tanto no inverno, como também dava fruto no verão. Só que o fruto do inverno era o fruto que sobrevivia às tempestades. Então dá a entender que quando o Senhor ele vai encontrar a figueira, ele não está esperando essa colheita do verão. Ele foi encontrar se porventura sobrou alguns frutos do inverno da provação. Ou seja, Jerusalém passou por tantas provações e preparação para a vinda de Jesus. Será que agora, quando Jesus veio, acharia porventura algum fruto nessa figueira? E ele, infelizmente, ele não acha nada. É interessante também que a figueira, ela brota diferente das outras flores. Eu até perguntei a alguém se teria algum livro aqui que fala das árvores e se haveria algum comentário sobre a figueira, né? Aqui em Cruzeiro do Oeste, porque o irmão Christian esteve considerando, eu não sei se alguém conhece aqui uma mensagem dele
sobre Betânia e Jerusalém, que saiu na revistinha dos irmãos que publicam lá no Chile. Existem dois irmãos que consideraram o assunto de Betânia e Jerusalém. Um é o irmão T. Austin Sparks. Essa lição foi publicada na revista O Chamamento Celestial, se não me falha a memória, em 96, que era um trabalho que a gente realizava lá em Minas Gerais, em Alfenas, né? E o irmão Sparks, ele tenta mostrar as características da Assembleia, ou seja, que Betânia é um tipo da igreja que o Senhor busca, é o pensamento da igreja. E o irmão Christian faz um paralelo entre o testemunho do Senhor e o testemunho da religião. A possibilidade de se ter tudo correto, mas não ter a autenticidade, a realidade espiritual nessa edificação. Então ele faz um paralelo. E o nosso encargo aqui é comparar um pouco essa questão de Jerusalém e Betânia, como Betânia, uma estratégia do Senhor para o ministério. E uma estratégia do Senhor para restaurar o seu testemunho em Jerusalém. Eu não penso que seja vontade do Senhor abandonar Jerusalém e ficar concentrado em Betânia. Porque nós vemos que quem desce do céu adornada como noiva não é Betânia, mas é a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém é o testemunho que Deus está edificando. E é o testemunho que vai permanecer no futuro. Mas Betânia é a estratégia de Deus quando Jerusalém, no presente, está apostatada. Uma vez que se está em Babilônia, deve-se sair para Jerusalém. Mas quando Jerusalém está distante e só tem folhas, Betânia é a estratégia do Senhor para cavar fundo e haver água abundante, vida abundante para recuperar o seu testemunho em Jerusalém. Então nunca devemos esquecer de Jerusalém. O propósito do Senhor é com Jerusalém celestial. Mas a estratégia de Deus é o seu trabalho de profundidade em Betânia. Então, quando nós encontramos essa questão que não era tempo, parece que fica claro para nós que o que o Senhor esperava ali eram duas classes de fruto. Um era o fruto do inverno. Será que depois da tribulação, que representaria a própria morte, porque a figueira cai as suas flores, vem o inverno, vem a tempestade, não há beleza nela. Será que se você chega ali, você encontra algum fruto que seria o fruto da ressurreição? Seria aquilo que perdurou depois da prova? E infelizmente o Senhor não encontrou nenhum fruto que passasse pelo inverno. E a outra característica é que quando havia brotos, sinais de que haveria colheita no verão, as flores que davam, elas davam para dentro do figo verde. Ela não saía para fora, ela não estaria chamando a atenção das pessoas. Você encontra as flores, mas as flores estão para dentro do figo verde. Então, quando o Senhor ele chega no templo, e vemos aqui em Marcos, ele observa tudo. O que ele está procurando? Ele está procurando realidade espiritual, e ele não acha. Agora, quando ele chega nessa figueira, ainda que não era tempo da colheita do verão, deveria haver algum fruto que perdurou, que sobreviveu através do inverno. Ou pelo menos alguns sinais de figos verdes, que seriam aqueles figos que seriam frutos maduros no período do verão. Então, irmãos, paralelo a isso, é interessante que ele sai de Jerusalém e vai para Betânia. Porque nós olhamos, por exemplo, voltando aqui para o livro de Mateus, o capítulo 21, depois que ele termina de falar sobre a figueira, verso 23, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? Então nós vemos que há o confronto entre os judeus e o Senhor ali em Jerusalém. Mas em Marcos, vamos voltar para o verso 11. Na verdade, a passagem que eu quero encontrar está em Marcos.
o verso 19 do capítulo 11. Em vinda a tarde, saíram da cidade novamente. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então nós encontramos esse cenário entre Betânia e Jerusalém, Jesus indo e voltando. Agora, irmãos, o João Freire estava falando interessante, né, que quando o senhor entra em Betânia é apenas um povoado, né, foi algo que nós vimos pela manhã, e logo depois o senhor enfatiza tanto a questão de Betânia. A Bíblia não chama mais aquela aldeia de um mero povoado. Ela chama ela de Betânia de Maria e de Marta, a aldeia de Marta e Maria. Mas, irmãos, alguém lembra aqui, ou pelo menos já parou para analisar, ou já ouviu falar, o que significa a palavra Betânia? Casas de figos verdes. Ou seja, é muito significativo que quem deveria dar figos de satisfação ao Senhor era Jerusalém. Mas o Senhor não acha isso em Jerusalém. Então o que ele edifica em Betânia é essa casa de figos. Ou seja, figos verdes porque não era perfeito. Não havia plenitude. Mas os figos verdes indicam que haverá abundante colheita no verão. Então, irmãos, isso fica claro que o Senhor conseguiu edificar em Betânia tudo aquilo que ele esperava edificar em Jerusalém e não conseguiu. Então, nós estamos vendo que Betânia está tipificando aquele núcleo do ministério de Jesus, que seria uma resposta ao declínio de Jerusalém. E Betânia seria a estratégia de Deus para restaurar o seu testemunho que ele não conseguiu edificar em Jerusalém. Agora, se hoje nós pudermos seguir essas pegadas do Senhor, nós não vamos insistir em tirar as pessoas de Jerusalém. Às vezes existe essa empolgação de que você tem que condenar as pessoas, condenar o templo, condenar tudo. Mas nós vemos que o próprio Senhor ele não fez isso. Ele foi forte com os líderes, mas sempre amou as pessoas simples. O que ele realmente precisava fazer era abrir caminho para transformar as vidas e impressionar as vidas com seu chamamento, com seu testemunho. Então hoje, irmãos, o equilíbrio que nós devemos ter do Senhor é muito grande, exige bastante flexibilidade da nossa parte, porque corremos o risco de chamar de figueira com folha e sem fruto aquilo que na verdade é uma casa de figo. Por que é tão... se repete tanto essa perseguição a irmãos que estão se congregando de uma forma tão simples? Porque lá você encontra um Simão leproso. Mas quem disse que Simão era um leproso? O sistema disse que ele era leproso. A comunidade disse que ele era um leproso. A civilização o tinha como leproso. Esse era o testemunho da terra, mas esse não era o testemunho do céu. Porque o testemunho do céu é que essa casa, que era de um Simão leproso, era uma casa cheia de perfume e de aroma. Era o testemunho de Deus que estava naquele lugar. Então parece que aquilo que as pessoas chamam de o testemunho do Senhor, ela precisa ser avaliada com o fruto da ressurreição, com o testemunho da vida, e não com a ordem das coisas em si. Quando olhamos para a ordem exterior, Jerusalém está perfeita. Ali está o templo, ali está todas as coisas. Mas quando olhamos para Betânia, irmãos, está tudo fora do lugar, parece uma desordem. Se esse homem é profeta, como é que ele vai entrar na casa de um leproso? Se Jesus é o Messias, como pode ser ele um homem que não vai trazer, restaurar o governo hierárquico de Deus na terra, a teocracia de Deus, de destruir ali a oposição dos romanos e elevar o trono de Davi de volta, Jerusalém de volta? Eles tinham uma expectativa de Jesus que era completamente contrária à natureza de Jesus. Eles não estavam, Jerusalém não estava exatamente preocupada com o testemunho de Deus, mas Jerusalém estava preocupada em ser livre da mão dos judeus e continuar o seu reinado sobre as demais nações. Mas Deus queria um testemunho da pessoa do seu Filho na terra, e esse testemunho ele não conseguiu edificar com as multidões em Jerusalém, por isso ele faz esse atalho em Betânia. Mas nós
encontrando esse descanso do Senhor em Betânia, no final do seu ministério, e vendo que o seu descanso em Betânia e o trabalho que ele realizou em Betânia é a chave para um ministério bem sucedido nesses dias, nós encontramos algo um pouco mais além no livro de Lucas. Vamos aqui no início de Lucas, que nós vamos ver que Jesus não apenas estava procurando o seu descanso no período do seu ministério, mas ele estava preocupado em como levar o seu ministério adiante depois da sua ressurreição. E que se ele contasse apenas com a sua obra em Jerusalém, isso não seria possível. O livro de Lucas, capítulo 1, o verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas, ele pega narrações detalhadas, minuciosas, das testemunhas oculares que andaram e conviveram com Jesus. E Lucas, ouvindo essas testemunhas, ele faz uma narração no capítulo 24 do seu evangelho, que é algo muito significativo. Depois da ressurreição do Senhor, quando ele abre os olhos dos discípulos e a mente para eles compreenderem tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, o verso 50. Perdão, vamos ler o verso 47. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Perdão, é o 48. O 49 agora. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Mas você percebe que Jesus os tirou de Jerusalém e os levou para Betânia, e foi ali que ele foi assunto aos céus. Virando a página, o livro de Atos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, também o capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel?
Responderam-lhes: não vos compete conhecer o tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como que o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Então percebes que essas instruções dá a entender que foi em Betânia, que é a continuação do final do Evangelho de Lucas. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João. Então ele segue aqui falando o nome dos apóstolos que estavam com eles. E o verso 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse. Então, irmãos, as últimas palavras do Senhor foram em Betânia. As orientações para os apóstolos, as últimas, foram em Betânia. O que o Senhor esperava realizar na terra, ele confiou primeiramente a Betânia. E agora, esses irmãos que viveram essa vida profunda com ele em Betânia, eles estão perseverando, aguardando a vinda do Espírito Santo, que seria Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio, que está no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E logo em seguida temos o discurso de Pedro, que ele prega, e cerca de 3.000 pessoas são agregadas ali a essa comunhão. E no verso 42, diz a palavra: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vimos pela manhã que não havia nenhuma instrução dos apóstolos que os discípulos deveriam vender as suas propriedades, repartir os seus bens, partir o pão de casa em casa. Mas nós encontramos que essa vida da igreja que está aqui em Atos é a continuidade da vida que o Senhor praticou com os seus em Betânia. Eu sei que muitos acreditam que o Espírito Santo foi derramado aqui em Jerusalém e gerou o testemunho dessa igreja gloriosa. Mas, irmãos, quando você acompanha os 4 evangelhos, você vai ver que essa igreja gloriosa que tem aqui em Atos é essa casa de figo de Betânia, que agora chegou o tempo da colheita, chegou o tempo do figo estar maduro e dar fruto, e fruto com abundância. Jerusalém era uma figueira sem frutos, sem fruto de inverno, sem flores, mas Betânia era a casa de figo verdes. E agora, com a vinda do Espírito Santo,
apareceu então frutos maduros, que é esse testemunho do Senhor na terra. Então, se nós olharmos o caminho do Senhor nesse tempo, nós vamos perceber que nos tempos de hoje parece que não é diferente o que o Senhor está procurando fazer. Quando nós olhamos o cenário geral da igreja, tipificado por Jerusalém, parece que a situação hoje é de apostasia. Bastante distância do propósito de Deus, centralidade no templo, centralidade na liderança, que até então eram os anciãos e o sacerdócio, centralidade na ordem do culto, nas festas, enfim, todas as coisas. Na época de Jerusalém estava no seu devido lugar, mas virou um sistema judaico. E às vezes o testemunho que a igreja dá hoje é um sistema ministerialista ou um sistema denominacional. Mesmo aos que às vezes estão fora das denominações, o máximo que se consegue chegar às vezes é um testemunho ministerialista. Porque saem de um sistema, mas o sistema não sai dentro de si. Então se constrói um novo sistema, mesmo que sem templo, mesmo que sem o clero, mesmo que sem a ênfase exagerada em muitos pontos, mas a maneira de se conduzir as coisas ainda é um sistema político e religioso. Irmãos, quando nós achamos o Senhor trabalhando, nós vemos que os últimos dias do Senhor foi em Betânia, porque o Senhor buscava relacionamento, o Senhor buscava pessoas que parassem para ouvir a sua voz, o Senhor buscava pessoas que estavam dispostas a quebrar o seu vaso de alabastro, pessoas que estavam dispostas ainda que fosse até a morte, como aconteceu com Lázaro, para que através desse testemunho, as pessoas então viriam de Jerusalém. Isso está em Atos 12. As pessoas vieram de Jerusalém. Aquelas pessoas que não puderam tocar no Senhor em Jerusalém, elas saíram de Jerusalém e foram a Betânia depois que Lázaro ressuscitou. Porque enquanto Jerusalém você tem folhas, ali em Betânia você tem figos e você tem abundante vida. Então as pessoas estão famintas, as pessoas querem encontrar o Senhor, as pessoas querem beber da palavra do Senhor. Mas se as pessoas vêm e não encontram também a centralidade de Cristo, ela vai perceber que nós também somos a Jerusalém desviada dos caminhos do Senhor. Mas se o Senhor puder encontrar entre nós um testemunho vivo, um testemunho abundante, aonde é a sua pessoa mesma a nossa maior atração, é o estar aos seus pés que nós queremos e não estar inquietos, como aconteceu com Marta no início, é dando e não segurando, como Maria fez, ela derramou esse vaso de alabastro, e que só haverá perfume, só haverá o fluir da vida, só haverá vida abundante quando nós fomos trabalhados pela cruz, esse vaso que foi quebrado, representando a nós mesmos. Se o Senhor encontrar isso entre nós, então Ele pode avançar, Ele pode nos levar para fora da aldeia, Ele pode nos levar a conselhos mais profundos e atrair pessoas até nós, não para fazermos algo com essas pessoas, não para edificar uma nova Jerusalém, Nova Jerusalém que eu falo não para ser uma extensão do sistema de Jerusalém, mas para ser o testemunho do Senhor e deixar as pessoas livres. Então nós vamos começar a ter a vida da igreja que o Senhor tanto aguarda para esses dias. Eu também comentei um pouquinho com os irmãos de manhã que nós temos dois tipos de ilusões em relação a esse caminho que eu estou falando. Um é que as pessoas acham que tem que fazer um trabalho com todo mundo. E nós vimos que esse trabalho com todas as pessoas ao mesmo tempo gera frustração. Porque nem mesmo Jesus conseguiu fazer um trabalho no seu ministério amplo. Que as mesmas pessoas que o ouviam eram as mesmas pessoas que clamaram crucificam. As mesmas pessoas que de alguma maneira viram os milagres e o ministério do Senhor foram as mesmas pessoas que o acusaram, que o difamaram. Mas o Senhor ele fez esse processo de relacionamento mais profundo, de abrir os seus segredos em Betânia como uma base, como um núcleo forte de pessoas que o conheceriam. Por isso nós vimos ali que Marta teve a mesma revelação que Pedro teve em Mateus 16.
Porque ela fala: eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro fala isso em Mateus 16: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Se essa foi a chave para o apostolado de Pedro, de lançar redes, essa foi a chave que o Senhor deu em Betânia a Marta, para gerar a vida da família, do relacionamento da igreja de Atos. Então, enquanto Pedro levaria adiante o ministério da palavra no tocante a lançar redes, aquilo que Jesus realizou em Betânia, quando eles se repartiam, quando eles cultuavam nos lares, quando eles fizeram aquela ceia livre na casa de Simão, representaria a vida da igreja depois do dia de Pentecostes. Somente uma visão do céu, somente a revelação que o Senhor pôde trabalhar naqueles dias, é que deu base, deu suporte do Senhor edificar a sua igreja no período de Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, uma ilusão é achar que será possível fazer um trabalho com todo mundo, porque há distintos níveis de espiritualidade, há distintos níveis de discernimento, e ainda há pessoas que nunca sequer viram nada, mas estão ali há muito tempo. Então o Senhor fez esse trabalho à parte. Um outro tipo de ilusão é achar que um avivamento será suficiente. Mas nós vemos que na história da igreja muitos avivamentos aconteceram. E esses avivamentos que aconteceram se tornaram depois o berço das grandes heresias que surgiram no porvir. E das misturas e falsificações de acontecimentos sobrenaturais, como se fosse do Espírito Santo e na verdade não eram. Então aonde esteve o erro, ou aonde esteve assim a falta de cuidado no período dos avivamentos? Faltou esse núcleo de aprofundar pessoas pelo ministério da palavra, desse relacionamento profundo como em Betânia, onde pessoas derramam a sua vida, onde pessoas param aos pés do Senhor, onde pessoas não estão buscando posição, não estão procurando ser alguma coisa, elas estão simplesmente procurando satisfazer as necessidades do nosso Senhor, onde o Senhor encontra espaço para ele. Quando nós vemos o Espírito Santo sendo derramado em Atos 2, havia já essa comunidade que vivia a vida de Betânia. Então o Espírito Santo pôde usar essa base para que essa base fosse reproduzida para aquelas 3.000 pessoas que estavam ali. Ou seja, o Espírito Santo é como que se vê incapacitado, não que ele não seja Deus e soberano, mas que ele depende de instrumentos humanos que vivam essa comunhão, para que essa comunhão se torne o caminho que Deus vai usar para fluir a sua verdade para outras pessoas que estão só na periferia. Não que o Senhor não quer fazer um trabalho com multidão, mas sim que o trabalho de multidão, ele não representa a eficácia do ministério autêntico do Novo Testamento. O ministério do ensino, o ministério da pregação, sim, você pode alcançar a multidão, mas edificar o testemunho de Deus é uma questão de revelação. E para isso é necessário parar aos pés do Senhor com tempo, para que o Senhor descortine diante dos nossos olhos a revelação do seu coração. Então, irmãos, se quisermos servir o Senhor nesses dias, nós temos que ter um pouco de noção das pegadas do ministério do nosso Senhor. Olha as últimas palavras de Paulo, quando ele estava também no último período do seu ministério. Vamos em 2 a Timóteo. Nós já estamos aqui fechando esse tempo. 2 a Timóteo, onde todos da Ásia haviam abandonado Paulo. É isso mesmo. Está aqui. É o 4:9, irmãos. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma consigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres,
traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas tem uma outra passagem, que é o capítulo 1, verso 15, onde ele fala mais claro. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, irmãos, o próprio Paulo teve esses 3 períodos no seu ministério. O seu período de infância, quando ele também esteve de certa parte oculto, aprendendo. O seu período de ministério público, onde você tem as viagens de Paulo e as cartas iniciais de Paulo. E depois você tem os últimos anos de Paulo. Parece que são 3 tempos de 11 anos. Mas os últimos tempos de Paulo foram tempos na prisão, aonde aquele ministério mais amplo que ele desenvolveu, aquelas pessoas que foram beneficiadas pelo seu ministério foram as pessoas que também o abandonaram. E somente depois de cerca de 30 anos foi que o Senhor levantou João com a revelação do Apocalipse e com as suas epístolas, e João passa então a remendar as redes que foram rompidas na época do ministério de Paulo. Ou seja, que Paulo também experimentou esse tempo de um ministério amplo, frutífero, e depois o Senhor o atraiu a estar mais próximo do Senhor e permitiu até que ele fosse preso. Mas as cartas mais profundas de Paulo, e o segredo de Paulo, e o falar dele do coração, você vai encontrar nas epístolas da prisão. Então o Senhor teve esses 3 tempos do ministério. Paulo também teve esses 3 tempos. E parece que na vida de um servo do Senhor dificilmente será diferente. Você tem um tempo que você tem um ministério proeminente com muitas pessoas, se relaciona com muitas pessoas. Mas nesse tempo, no final desse tempo, provavelmente, começa a vir as oposições e a perseguição. E essa perseguição é que vai gerar você a decepção de acreditar que é possível você desenvolver um ministério bem-sucedido sem gerar relacionamentos sólidos com pessoas que têm o mesmo chamamento. Aquela expectativa de uma liderança, onde você pode simplesmente falar e já ver resultado abundante, ela se torna frustrante, porque o caminho do Senhor foi fazer um discipulado na base do relacionamento. E que o tamanho da espiritualidade desses discípulos é o tamanho do quanto eles podiam ter revelação espiritual. Nenhuma revelação espiritual, nenhuma maturidade. Mesmo que estivesse ouvido bastante as mensagens do Senhor, não haveria mudança se não houvesse olhos abertos para ver as revelações no Espírito. Então a gente vê que as últimas investidas do Senhor no seu ministério foram em Betânia. Em Betânia ele conseguiu edificar esse núcleo, e esse núcleo foi o que o Senhor preparou para que quando ele partiu, o Espírito Santo viesse e surgisse então a igreja de Atos dos Apóstolos. Se nós estamos agora num tempo de restauração, já temos visto os avivamentos em outros países, em outros lugares, tanto em séculos passados como agora. Mas, irmãos, se não houver esse caminho de Betânia, é como se ondas vêm e ondas se perdem. Que o Senhor nos ajude a ter esse ambiente entre nós, aonde possamos encontrar pessoas que estão completamente desacreditadas do sistema, mas estão completamente encorajadas e determinadas a seguir o Senhor. E eles querem de fato uma vida com Deus. Esse ambiente, sim, ele vai criar oportunidade para o Senhor fazer esse trabalho de casas de figos verdes. Não são casas perfeitas, não é uma aldeia perfeita. Houve uma morte ali, que foi de Lázaro, houve um trabalho desajustado, mas o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor ajustou o trabalho de Marta e Maria.
O Senhor promoveu uma grande festa ali, as pessoas promoveram uma festa, e através desse testemunho foi que as pessoas saíram de Jerusalém e vieram para Betânia. E quando eles vieram e viram, não só Jesus, mas eles viram o testemunho de Jesus. Eles viram a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Então essas pessoas creram no Senhor. Não é suficiente pregar um Jesus que morreu lá no passado, e nem um Jesus que virá no futuro. É necessário haver o testemunho da ressurreição. Esse Cristo vive em mim, não eu mais que vivo, nos dias que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a que Ele encontre lugar entre nós para promover essa base, caso Ele envie um avivamento que nós tanto anelamos para preparar a noiva do Senhor que virá. Nós sejamos essas pessoas, essa casa de figos verdes, mas uma casa onde o Senhor pode reclinar a nossa mesa. Uma casa, um lugar onde as pessoas param para ouvir o Senhor, onde há derramamento de vaso de alabastro, onde há ressurreição, onde há comunhão profunda. E, irmãos, lembre-se disso. O final de Lucas, Jesus os leva para Betânia e dá os conselhos. E aqueles que ouviram os conselhos, os últimos tempos, os últimos minutos da vida dessas pessoas foram gastas em oração. Eles oravam, eles intercediam, esperando a vinda da promessa do batismo do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. E hoje nós precisamos orar. Já temos o Espírito Santo, mas precisamos orar para que a porta da palavra seja aberta, para que haja abundante derramamento de vida e da revelação do Senhor. É esse tipo de avivamento, não é apenas a vinda do Espírito no sentido de poder, mas é a revelação da pessoa do Jesus em nós, transformando-nos e edificando-nos como noiva do Cordeiro, através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.